Todos parecem concordar que o reinado de Edward II foi um desastre. Seu pai, o rei Edward I, era uma potência e tudo o que um rei medieval precisava ser. Dizia-se que ele era inteligente, impiedoso, intimidador e foi posteriormente descrito como um dos maiores governantes de seu tempo. Seu filho, no entanto, era o oposto, conhecido por passar seu tempo ocioso citando pessoas simples em vez de ouvir missa ou vencer batalhas. Também se dizia que ele era propenso a explosões violentas e tinha uma preocupante obsessão por favoritos. Vamos voltar ao século XIV e tentar descobrir quem era Eduardo II, o que levou à sua notável queda e se ele realmente foi morto no castelo de Berkeley em 1327, quando um atiçador de fogo em brasa foi inserido em seu ânus. Rei da Montanha, Eduardo II nasceu em Carnarvon em abril de 1284, quando seu pai estava selando sua conquista do país de Gales. Ele foi o 14º filho nascido da rainha espanhola Eleanor de Castela e do rei. Ele nunca foi destinado a ser monarca, mas o destino foi cruel com seus pais, que perderam mais da metade de seus filhos para doenças medievais antes dos 12 anos. Com a morte de seus 3 irmãos mais velhos, Edward se tornou herdeiro do trono ainda bebê. Ele se parecia com o pai fisicamente, sendo alto, bonito e forte, mas tinha uma personalidade totalmente diferente. Seus passatempos eram peculiares, rejeitando atividades típicas de príncipes como caça, justa e falcoaria, optando por ocupações mais rústicas e grosseiras. De acordo com o grande cronista inglês e monge beneditino Ranulf Rigdon, citação, este Edward II era um homem bonito de grande força, mas não convencional em seu comportamento. Ele preferia a companhia de bobos da corte, cantores, atores, carreteiros, escavadores, remadores, marinheiros e outros mecânicos, evitando a nobreza. Ele bebia demais, traía confidências muito facilmente, atacava sem provocação aqueles que estavam ao seu redor e seguia o conselho de outros em vez do seu próprio. Ele era extravagante e esplêndido em seu estilo de vida, volúvel, inconsistente, azarado contra seus oponentes e tratava os membros da casa de forma selvagem. Flertando com o desastre, a maior falha do jovem Edward era sua fixação com seus amigos. Mesmo em sua coroação, com a rainha Isabella ao seu lado, Piers Gaveston, amigo de infância de Edward, foi o centro das atenções. O rei só se importava com Gaveston, a ponto de dar a ele as joias e presentes de casamento de Isabella. Era uma relação homossexual da maneira que entendemos a homossexualidade hoje? Bem, isso não está claro. Não há fontes contemporâneas que afirmem explicitamente que era, embora um escritor tenha dito que para Edward era, cito, o amor que supera o amor de uma mulher. Outro escreveu, cito, não me lembro de ter ouvido que um homem amava tanto outro, nosso rei era incapaz de favor moderado e por causa de pares, dizia-se que se esquecia de si mesmo. Rigdon notou que Edward se tornou, cito, apaixonadamente apegado a uma pessoa acima de todas, a quem ele estimava, exaltava, honrava e cobria de presentes. O resultado de tal paixão era que tanto o amante quanto o amado eram detestados, o povo escandalizado e o reino levado à ruína. Pode ser que Edward fosse bissexual, ele teve 4 filhos com sua esposa Isabella e pelo menos um filho ilegítimo. Gaveston também era casado e tinha filhos. Poderia ter sido, como o autor anônimo de Vita Edward Secundi, A Vida de Edward II, afirmou que a dupla tinha um pacto de irmandade e um vínculo inquebrável. Esses pactos eram comuns na Idade Média, principalmente entre os militares. Edward e Piers estavam claramente ofendendo a nobreza inglesa, que estava empenhada na reforma e acreditava que as perdas do reino eram causadas pelo relacionamento impróprio entre o rei e Gaveston. Eles também viram isso como uma chance de exercer autoridade sobre o jovem rei, então deram a Edward um ultimato: se livrar de Gaveston ou enfrentar uma guerra civil. Gaveston foi enviado à Irlanda para governar e representar o rei. Insatisfeito, Edward usou suborno e ameaças contra seus nobres, que cederam e permitiram o retorno de Gaveston à Inglaterra. Em casa, o casal continuou a desprezá-los. Edward continuou a esgotar o tesouro com sua guerra contra os escoceses,
e Gaveston persistiu em provocá-los, apelidando-os de Cão Preto de Arden, José o Judeu e Barriga Estourada. Por volta de 1310, a situação se agravou quando a maioria dos condes e barões ingleses se rebelaram contra Gaveston e obrigaram Edward a bani-lo. Edward permaneceu, mas renunciou à sua soberania como rei. Ele não podia guerrear, deixar o reino ou presentear sem aprovação do parlamento. Gaveston foi considerado um conselheiro maligno para o rei e inimigo do povo, sendo exilado de todos os domínios ingleses. Recusando-se a desistir de seu favorito, a dupla fugiu para o norte, com Edward abandonando sua esposa grávida Isabela. O conde de Warwick, apelidado de Black Dock por Gaveston, que o ridicularizou, capturou e aprisionou o favorito. Condenado como traidor em junho de 1312, o jovem Piers Gaveston, conde de Cornwall, foi apunhalado e decapitado. Enfurecido, devastado e humilhado, Edward tentou recuperar sua posição usando a morte de Gaveston como uma tática de negociação para o apoio dos barões a uma nova campanha na Escócia. Em Bannockburn, próximo a Stirling, em junho de 1314, o rei Edward II foi derrotado de forma arrasadora. Edward fugiu do campo de batalha para o castelo de Dunbar, deixando suas tropas serem massacradas antes de voltar navegando para a Inglaterra. De acordo com a Vita, foi um dia de ruína e desonra, mau e amaldiçoado. Agora Edward era visto não apenas como um político falho, mas também como um general defeituoso e um covarde. Rei do pensamento desejoso. Ainda monarca, mas sem ter aprendido nada, Edward adquiriu um novo favorito chamado Hugh de Spencer, e assim como seu antecessor, ele foi agraciado com presentes e terras. O pai do estimado amigo de Edward era Hugh de Spencer, o Velho, um dos mais firmes apoiadores de Edward, e foi a extraordinária ascensão ao poder e influência sobre o rei do pai e do filho que provou ser a sua ruína. Observando o rei cambalear de uma crise para outra estava sua esposa Isabela. Ela havia sido humilhada pelo desastre de Gaveston e agora estava se repetindo. No entanto, desta vez Isabela era a mãe do herdeiro do trono inglês. Ela também era mais velha, mais sábia e sem paciência. Em 1322, Charles VI tornou-se o novo rei da França. Edward foi convocado para homenagear o ducado de Gascony. Quando o rei inglês recusou, os gascons pró-ingleses enforcaram um sargento real francês e a invasão francesa de Gascogne começou. Sendo responsável pela política no ducado, Despense, o jovem, foi culpado pelo fiasco. Em 1325, a rainha Isabela foi enviada para resolver a bagunça, pois ela era irmã do rei Charles IV. Como o rei Edward não prestaria homenagem, seu filho príncipe Edward foi em seu lugar. Após superar a crise, esperava-se o retorno imediato de Isabela e seu filho para a Inglaterra, mas ela tinha outros planos. Citação: "Sinto que alguém se colocou entre meu marido e eu. Não vou retornar até que o intruso seja removido", ela declarou publicamente em Paris ao se referir a Spencer, o mais jovem. Então ela arranjou um amante, Roger Mortimer, conde de March, e jurou se vingar. A invasão inglesa veio rapidamente em setembro de 1326, quando Isabela e Mortimer desembarcaram em Suffolk de Orwell. A pequena força encontrou pouca oposição. O rei e os dispensadores fugiram. A rainha e seu amante marcharam até a capital por uma Inglaterra exausta e desiludida pela guerra. Em Londres, apoiadores do rei começaram a desertar e alguns daqueles que ficaram tiveram um fim pegajoso. John de Marshall, um espião dispensador, foi retirado de casa e decapitado. O bispo Stapledon foi decapitado com uma faca de pão ao tentar alcançar desesperadamente o santuário da Catedral de São Paulo. Seu corpo foi jogado em um depósito de lixo, sua cabeça foi enviada para a rainha. Apoiadores acorreram a ela de todos os lados, de condes a foras da lei e de bispos a barões, e ela teve pouca dificuldade em tomar o trono em nome de seu filho, rei Eduardo III. Despenser, o Velho, foi capturado e executado por traição em Bristol. Ele foi arrastado por cavalos até a forca pública, enforcado, cortado vivo e decapitado. Edward e o jovem Despenser foram caçados no país de Gales e Cornar, no local conhecido como Pentree Brad, o Vale da Traição.
O jovem Despenser foi levado para Hereford, onde, sem ilusões sobre o que estava por vir, tentou se matar de fome, recusando comida e água. No entanto, ele foi citando, acorrentado, seus olhos saltando de terror, enforcado até quase a morte, castrado e eviscerado antes de ser decapitado. Ufa, tudo isso ainda com fome e sede. O rei Eduardo II foi acusado de trair o país, perder a Escócia e a Gasconha, além de oprimir e arruinar seus súditos. Ele foi o primeiro monarca inglês a ser deposto, e aos 42 anos de idade, seu reinado acabou. A coroação de seu filho de 14 anos, o rei Eduardo III, foi realizada em 1º de fevereiro de 1327, com Mortimer como governante de facto da Inglaterra. Seu pai foi mantido prisioneiro na sala de guarda do castelo de Berkeley, onde se diz que, por preocupações com tramas que o libertariam, ele foi assassinado no dia 21 de setembro. Ou foi ele? Saindo impune do assassinato. Supostamente, a morte de Edward foi auxiliada pelo uso de uma brasa vermelha quente para que não houvesse sinais de quaisquer lesões externas, e então poderia ser dito que ele morreu de causas naturais. Se 21 de setembro foi a data em que ele morreu, então foi bastante conveniente para Isabella Ann Mortimer. Como sabemos que ele morreu nessa data? Está registrado nas contas do castelo de Berkeley. Enquanto os preparativos para o funeral eram feitos, o corpo foi embalsamado e envolto em ceracloth, um tecido encerado usado para envolver cadáveres antes de ser exposto publicamente. Poderia outro corpo ter sido usado no lugar do rei no funeral em Gloucester? Lord Berkeley não estava no castelo quando se disse que a morte ocorreu. Ele estava a 150 milhas de distância, no parlamento em Lincoln, onde todos os membros souberam da morte do ex-rei ao se dispersarem. O arcebispo de York afirmou que tinha notícias certas de que Edward ainda estava vivo em janeiro de 1330, 3 anos depois. Em março de 1330, Mortimer julgou Edmund, conde de Kent e meio-irmão de Edward II, por tentar resgatá-lo do castelo de Corfai. Edmund foi condenado à morte, mas quando o rei Edward III derrubou Mortimer e ele foi julgado em novembro por assumir o poder real, foi dito que ele havia enganado Edmund, fazendo-o acreditar que o rei morto ainda estava vivo. Ele foi assassinado? Ele morreu de causas naturais? Seria possível que quase todos os envolvidos na política agissem como se Eduardo II estivesse morto porque ele realmente estava morto? Ou será possível que Eduardo II tenha vivido além da data de sua suposta morte? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e inscreva-se se está curtindo os vídeos. Agradeço por assistir e nos vemos semana que vem. Até a próxima. Até lá, desejo a todos uma ótima semana.